Bom dia a todos. Pessoal, ontem nós falamos de algo muito forte, muito forte. Nós falamos de visão. Que visão é mais do que dinheiro, que visão é mais do que poder. E a Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece. Está aqui, Provérbios 29, 18. Aonde não há visão, o povo perece. Por que a maior parte das pessoas acabam perecendo, sofrendo? Porque sem visão, dinheiro não é a solução. Dinheiro vem, dinheiro vai. Tem gente que acha, não, se eu tivesse dinheiro, eu não teria problema. Não é verdade, porque a história mostra que quem ganhou herança, recebeu herança, sem visão, herança perde. Eu sou prova disso. Família do meu pai inteira, todos os irmãos, todos os filhos, herdaram, e muito. Tudo menino novo recebeu fazendas, todos eram fazendeiros. Todos. E todos perderam. Talvez tem gente que fala assim, não tive um empurrão, não tive um começo, mas não tiver visão não adianta. Vem e vai. A história mostra quantas pessoas herdaram impérios, herdaram grupos, empresas, e isso se perdeu na caminhada. Quantas pessoas ocuparam posições de autoridade, poder, mas não permaneceu, não sustentou isso. Por quê? Falta visão. Nós falamos ontem o quanto nós precisamos nos dedicar em orar buscando visão. Hoje eu estou tocando nesses pontos, mas não são somente esses pontos. Você sem visão, você não consegue manter a sua família, seu casamento, não consegue criar filhos. É como sempre falamos, né? Às vezes a gente deixa passar coisas por falta de visão, que lá na frente a gente diz assim, onde foi que eu errei? Errou a vida toda, por falta de visão. Onde foi que eu errei, eu não tinha visão. Errei na criação, errei na condução, errei nas escolhas que eu fiz, errei no que priorizei, errei uma vida toda. O resultado fala, ponto, acabou. Né? O resultado vai mostrar que eu errei. Então, se tem algo que nós precisamos buscar intensamente e orar por isso com muita seriedade, Senhor, abra os olhos do meu entendimento, porque visão é uma mentalidade, é uma forma de pensar. Ungida é uma sabedoria, um discernimento que vem de Deus. Então, visão também, nenhuma visão, o resultado é para curto prazo. Visão é para longo prazo. Abacuque fala sobre isso, escreva a visão, porque a visão que eu estou te dando é para o futuro. Mas se a gente não começar, não se agarrar à visão aqui e começar a plantar por ela agora, não tem futuro. Né? Coloca lá em Abacuque, por favor. Diz assim, então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Visão do futuro. E ainda ele diz assim, olha, se ela demorar, aguarde, espere. Porque onde as pessoas acabam desistindo, é aquela velha frase, né? Tem gente que fala assim, mas é muito tempo, vai muito tempo para eu começar a colher, mas e se você não começar? Como vai ser? Se eu não começar? Existem sempre, eu estava vendo uma certa ocasião,
um empresário falando assim, né? É muito complicado você investir em funcionários, investir no seu grupo, tal, porque é muito complicado as pessoas. Quando você parece que investe nelas e depois você vai colher, os caras te abandonam, e os caras te deixam. E aí o outro respondeu para ele e disse assim, mas e se você não investir? E se você não acreditar que uma hora vai fluir? Como é que vai ser? Né? Como será a sua vida no futuro? Como será o teu negócio no futuro? Então, se a gente pensar só no custo, a gente nunca colhe o benefício. Eu estava agora, antes de descer para cá, eu estava assistindo alguns testemunhos, e eu falei sobre isso ontem, e a gente tem que estar atento a tudo nos mínimos detalhes, tudo nos mínimos detalhes. Eu tenho quer dizer, não é um, não são dois, não são três, não são quatro, e quando eu falo sobre isso, eu sempre digo para vocês que todos eles vão aparecer, todos eles eu vou trazer, depoimentos, testemunhos, que mostram uma coisa importante, né, acerca deste ano, 2020. 2020, o problema que surgiu no mundo, surgiu um problema com a cara de destruição, uma cara de caos, de devastação, que nesse meio, como na história, tem embutido aí um teste de Deus, uma grande oportunidade de Deus, e quem não tem visão, ou não tinha visão, pereceu, está perecendo, e não plantou, e não tem o que colher. Porque tudo nessa vida são testes, são desafios. Espera aí, eu creio, como eu falava ontem, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ponto. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, Ele me cobrirá, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo. É escudo. Impenetrável. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Né? Não temerei peste, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ou eu creio nisso, ou eu rasgo. O que eu vou fazer? Eu vou me esconder? Ontem alguém disse assim para mim, eu fui socorrer um amigo, que a mulher dele me pediu socorro, um profissional, um cara estudado, que está paranoico, se isolou do mundo, estava, eu vou morrer. Nós estamos falando de um profissional da área da saúde, um cara que estudou 9 anos, que se especializou mais tanto, e que entrou numa paranoia, a visão, a mulher pediu socorro para alguém, porque está cego, só enxerga coronavírus, só enxerga Covid-19, só enxerga e fugiu do mundo. Isso é lamentável, porque assim tem pastores, assim tem igrejas, assim tem cristãos, que jogaram fora a oportunidade de um plantio incrível, de uma semeadura incrível, e de viver um dos melhores anos da sua vida, que é o que muitos estão, é o que está acontecendo na vida de muitas pessoas.
A oportunidade. Então, por que eu estou falando sobre isso? O senhor está falando com base em quê? Essa não é. Mas realmente, não foi a maioria que entrou na Terra Prometida, foi a minoria. Ponto. Acabou. Ah, bispo, essa não é a realidade da maioria. Não é mesmo. Não é. E nem foi no passado. Não foi a maioria que entrou na Terra Prometida, foi a minoria da minoria. Foi um grupo pequeno, seleto, que creu, que confiou, que não recuou, que não teve medo do gigante, que continuou acreditando e declarando, e dizendo se Deus se agradar de nós. Então, aonde eu quero chegar com isso? Se te faltar visão, tua visão vai ser visão de mundo. A visão do mundo lá fora. E qual é a visão do mundo? É o que nós estamos vendo. Qual é a visão do mundo? O que nós falamos é poder. Quem tem poder sem visão só faz besteira, que é o que nós estamos vendo, né? Nós estamos falando de poder, autoridade. Faz uma besteira atrás da outra, porque não tem visão. Visão natural, visão carnal. Quem tem visão de Deus, continua seguindo, acreditando na palavra. Diga comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí vem toda a condução desse pastor, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei. Sabe o que o membro falou para mim ontem? Disse assim para o doutor: rapaz, meu pai tem 80 anos, pegou Covid. Mas o que você fez? Tratei e orei todos os dias e ungi ele. Todos os dias eu ungi. Fiz o que tinha que fazer, mas ungi. Todos os dias eu ia na casa dele. Todos os dias eu ungia ele. Todos os dias eu profetizava sobre a vida dele. Todos os dias eu profetizava a imunidade, os glóbulos vermelhos, fui declarando sobre a vida dele, fui ungindo e profetizando. Passou. Se você pensar que uma pessoa de 80 anos pegou Covid e saiu, se beberem alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, e assim por diante. Então, aonde eu quero chegar? Se tem gente que está aí, talvez esteja me ouvindo, seja aqui, seja lá, se te faltar visão, você vai falar assim: que absurdo, essa não é a realidade do mundo. Já estou te falando que não é mesmo. Isso é uma realidade de fé. Essa é uma realidade para quem acredita na palavra. Fé é o poder de Deus dentro de nós. Isso aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. E Deus tem um compromisso de cumprir com a sua palavra. Por isso, nós precisamos de visão. Porque, às vezes, as oportunidades, elas vão chegar com uma cara monstruosa. As oportunidades vão chegar com a cara de alguém que vem para te arrebentar. E se te faltar visão, você vai fugir. Você vai recuar. Você vai se esconder. E ali tinha uma grande oportunidade. Nós precisamos dessa visão. Porque se eu fugir, eu não tenho o que colher depois. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que eu estava ouvindo os testemunhos, todos os testemunhos. Pessoas que arrebentaram, cresceram como nunca este ano. A semana passada nós ouvimos um testemunho aqui. Coloca o testemunho da Emilaine aqui, por favor. Teu testemunho começa já desde 2018, né? O que aconteceu de lá para cá? Bom, para quem não estava aqui no meu último testemunho, até eu vim ouvindo ele agora no carro, mostrando para minha mãe. E eu contei a segunda parte do meu testemunho em junho, dia 2, 3 de junho, que eu vim para o ministério em 2017, a convite dos meus tios, que hoje estão aqui também,
presente. Agradeço muito a eles, porque o convite que eles fizeram para mim em 2017 fez muita diferença na minha vida. Então, gratidão. Para aí e um aí pouquinho. eu vim para o ministério, né? Eu estava com a minha Para vida aí um destruída. pouquinho. Por isso que eu digo sempre, convide. Convide. Olha o que ela está dizendo, gratidão aos tios que convidaram ela para vir. Foi a melhor coisa o melhor convite que ela poderia ter recebido. Convide, convide. Não tenha vergonha de convidar. Convide, porque a pessoa vai ser grata a você pelo resto da vida, por você ter convidado ela para a melhor porta da vida dela, que transformaria a vida dela. Pode soltar. Minha vida destruída, estava desviada, que eu já sou cristã já há 20 anos, mas, como eu disse no meu último testemunho em junho, eu só conheci a palavra mesmo aqui. Só fui aprender a diferença do que é, como o senhor pregou ontem, né? Ser fã e ser discípulo. Só fui aprender aqui. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou discípula. E, em junho, eu dei o meu testemunho que, em meio à pandemia, enquanto todo mundo estava fechando as portas, enquanto todo mundo estava passando por dificuldades, eu estava crescendo. Eu ouvi uma pregação da bispa, onde ela falou que todo mundo, Deus estava dando uma ideia nova para quem estava na presença de Deus. Para aí um pouquinho. Para aí um pouquinho. O quanto é importante você estar no lugar certo para Deus falar com você. E o quanto é importante você estar atenta. Uma pregação não é mais uma pregação. Um sermão não é mais um sermão. Por isso que nunca se acostume a ficar ouvindo sermão. Ouça com o ouvido sensível, de forma espiritual. Porque Deus está sempre falando. Então, você vai ver, nesse testemunho dela, você vai ver vários pontos, ela pontuando, eu ouvi essa palavra, e as atitudes foram em cima dessa palavra, as decisões foram em cima dessa palavra, e aí é que aparece o resultado. Vamos lá. Aplicando álcool em gel, outros máscara, e eu dei o meu testemunho em junho que eu comecei a fabricar proteção do Covid-19, aquelas proteções que estão nos supermercados, nas empresas. E isso abriu a porta para mim, para um público aqui em Rio Preto que eu não tinha. Eu só atendia região, não atendia São José do Rio Preto. Porque eu até mandei para a pastora Cibele as fotos. A nossa loja era num fundinho de 80 metros quadrados, escondido, né? Então, assim, eu não atendia clientes em Rio Preto. E, no início do propósito, em 2018, em Deus Faremos Proezas, eu vim, meu esposo estava vindo comigo na igreja, e o Senhor falou, no primeiro jejum, sai daqui e vai lá ungir o que você quer para a sua vida nesse ano. E eu havia visto um salão, e eu falei, é aqui que eu quero. Mas, quando nós olhamos por fora, meu esposo falou, nossa, mas esse salão está detonado, não vai ter como. Ele começou a colocar empecilhos. Aí eu chamei ele para ir lá ungir. Falei, vamos lá ungir, porque é aqui que Deus vai nos abençoar. E nós fomos lá, ungimos. Quando foi em março, em meio à pandemia, a gente alugou o salão, reformou e mudou para esse salão. Então, nós passamos de 80 metros quadrados para 250 metros quadrados. E, em julho, quando eu contei meu testemunho, eu falei para o senhor, a minha fé é alcançar o fundo, que é a parte de trás, que é 500 metros quadrados. E quando eu contei o testemunho aqui, eu estava aguardando a documentação da empresa sair, porque o corpo de bombeiro não queria aprovar. E eu liguei para a pastora, falei, pastora, pede para o bispo vir ungir a empresa para mim. E foi o senhor e o pastor, seu filho, e ungiu. O senhor pegou um pouquinho da reforma do salão, né, no dia da unção. E 3 dias depois, o bombeiro nem lá não foi, me mandou o alvará por e-mail, o alvará de funcionamento, 3 dias depois que o senhor foi ungir. E, naquele mês, também, eu havia contado o testemunho que, no meu propósito da Proeza, eu tinha colocado que eu queria atingir, até o final do ano, 200 mil. E, naquele mês, eu contei que eu tinha chegado aos 150 mil. No mês seguinte, da visita do Senhor, eu atingi os 200 mil do propósito. E aí eu, o tempo todo orando, o tempo todo buscando, e eu falei com Deus que a gente estava com um carro pequeno, também tem a foto aí, era uma caminhonete bem apertadinha, que na última carga que eu fiz com ela, eu falei, eu vou tirar foto dessa carga, porque é a última vez que eu vou viajar com você, eu falei para ela. Falei, em nome do Senhor Jesus, a semana que vem eu vou estar com um caminhão. E eu vim no culto, naquela semana, e Deus colocou no meu coração para mim fazer uma oferta para a compra do caminhão. E eu não tinha o dinheiro, mas eu falei, eu vou ofertar
e eu sei que Deus vai preparar. E eu fiz uma oferta que era 10% no valor do caminhão. E aí, uma semana depois... Você fez por fé. Eu fiz por fé. Uma semana depois, o dono do caminhão, que não queria vender o caminhão, porque o caminhão não estava à venda, era um caminhão que a gente estava namorando, mas ele não estava vendendo. E uma semana depois, ele ligou e falou, Milene, o que você quer fazer? Quanto você quer pagar no caminhão? Eu falei, eu tenho 35 mil para te dar de entrada, o resto eu quero parcelar. Ele, tá bom, fechado, eu vou aí pegar os cheques. Foi lá e me vendeu o caminhão parcelado. Então, a gente saiu de um carrinho pequeno para um caminhão grandão, adesivado, com o nome da empresa, coisa mais linda. Então, essa foi mais uma vitória conquistada lá. A caminhonete, que a gente viajava, e aí o caminhão, que a gente está agora. E o caminhão também, no corredor dos carros, eu fui a pé na sarjeta, e aí o senhor perguntou para mim, o que você quer? Aí eu falei, eu quero um caminhão para a empresa. Ele falou, então, o senhor falou, então, tá ligado, esse ano você vai ter um caminhão para a empresa. E orou pelo caminhão, e o caminhão veio, para a honra e glória do Senhor. E eu, graças a Deus, hoje é dia 20, eu estava falando para minha mãe dentro do carro, Deus é muito maravilhoso na minha vida, eu só tenho que agradecer, porque além da empresa ter crescido, hoje nosso nome está conhecido em várias cidades. Sexta-feira, todo o comércio fechou no meu ramo, porque todo mundo entrou de férias, e eu não entrei. Eu falei que, enquanto todo mundo estivesse de férias, eu estaria trabalhando. Espera aí um pouquinho. E hoje eu não consegui nem sentar. Visão. Tem gente que só pensa em férias. Ela pensou na oportunidade. Visão. Enquanto todo mundo está de férias, todo mundo está fechando, eu vou trabalhar. Vou aproveitar a oportunidade. É muito bacana, porque se você prestou atenção, a ideia inicial só abriu portas. É aquilo, uma ideia, um projeto, pode tomar uma proporção enorme. A ideia abriu portas para o negócio dela. Ou abriu portas aonde portas não estavam abertas. Abriu portas em Rio Preto. A maior parte da clientela era de fora. Só que aquela ideia abriu-lhe outras portas. E aí vamos lá. O pé está até latejando, porque apareceu gente de tudo quanto é lugar para comprar com a gente, porque eu era a única que estava aberta em Rio Preto. Então, assim, foi uma bênção. E eu nem fechei o mês ainda, e eu já estou beirando os 300 mil, para a honra e glória do Senhor. O início em 2018, projeta aqui para eles. O início em 2018, ela está mostrando que era lá no corredor, lá no fundo. Depois o barracão mais velho, já reformado, em Deus realizamos proezas. E aí já começou as obras e os investimentos, né? O escritório dela, e aí vai passando. Salão, antes, depois, fachada, o fundo, olha a destruição, onde eu fui ungir, olha o caos que estava isso, já tomando forma, né, toda a reforma, um investimento, e principalmente num período como esse, né? Aí já é a fábrica agora, a fábrica dela agora. A caminhonete, só a última viagem determinada, né? Essa é a última viagem que eu faço, né? Então, agora, o caminhão e conquista após passar no corredor de carros. Maravilhoso. Fechando o ano, na verdade, pelo que você diz agora, além do que você imaginou, além do que você profetizou. Muito além, ainda tem mais bênção. No testemunho de junho, eu contei que quando eu entrei no ministério, eu estava com meu nome sujo, que o banco tinha protestado meu nome no valor de R$130 mil, que era um protesto que nem era meu, me colocaram como avalista. E quando foi no início do propósito dos 52 dias, o promotor determinou que o banco tinha que me pagar a indenização. E aí eu peguei, só que falou que não tinha prazo para pagar. Aí, no finalzinho do propósito, a minha oferta foi para receber, antes do término do ano, a indenização. E aí, quando eu vim na igreja a semana retrasada, eu vim no encerramento do jejum,
E a bispa falou que Deus estava dando para uma pessoa 2 bênçãos, uma espiritual, que era uma guerra que tinha que vencer espiritual, e uma guerra que era aqui, na terra, uma vitória aqui na terra. Na quinta-feira, quando foi na sexta, meu advogado me ligou: Emilaine, você ganhou a causa na justiça, o banco tem 10 dias para te depositar o dinheiro. Aí eu falei: 10 dias não, ele vai depositar segunda-feira. Ele falou: nossa, mas você tem fé mesmo, hein? Ele falou: o banco tem 10 dias. Eu falei: então você espera. Quando foi na terça-feira, ele me ligou: Emilaine, o banco depositou o dinheiro para a gente ontem, tá? Vamos lá sacar. E aí eu fui e saquei o dinheiro da indenização, que também já tinha um propósito. O meu tio faleceu, o irmão da minha mãe e do meu tio, que está aqui, e a casa era dos meus avós, era uma casa antiga, que não tinha sido feito inventário, e a gente tinha colocado à venda. Mas, toda vez que ia vender, aparecia um empecilho. Passou, acho que, por 3 ou 4 compradores e ninguém conseguia finalizar a venda da casa, e todo mundo estava precisando do dinheiro da casa. E aí, no terceiro comprador que passou, eu vim no culto, Deus colocou no meu coração para fazer uma proposta para eles. E eu cheguei e fiz a proposta para os meus tios de comprar a casa dos meus avós, comprar a parte deles. Mas eu nem tinha o dinheiro para fazer isso. Aí eu fiz pela fé, falei: eu vou pagar vocês parcelado. Aí um tio meu concordou, a minha outra tia concordou, só que eu tinha uma que não conversava comigo. E aí eu vim no culto e o senhor estava pregando, e aí foi falado de perdão, que não tinha como Deus abençoar as nossas vidas se tivesse... Só um minuto. Você vê cada detalhe que ela fala de uma mensagem de um culto. Sim. Prestou atenção nisso? Cada mensagem, você vê o quanto você tem que estar atento, porque cada mensagem é uma direção que Deus te dá. É uma direção, um direcionamento, uma palavra que é tudo que você precisa. E você coloca em prática, vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. E aí eu peguei e senti que eu tinha que pedir perdão para ela, mas eu não tinha feito nada para ela. Mas eu falei: eu vou lá, eu sei que ela vai querer me humilhar, eu sei que... né? Aí eu conversei com a pastora Liliane, e a pastora falou assim: vamos entrar num jejum hoje, você espera, nós vamos jejuar hoje, vamos orar, e daí você vai lá conversar com ela, e ela vai aceitar vender a casa para você, porque o meu medo era ela falar não, ela não estava conversando comigo. E eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que eu fiz foi esperar ela desabafar. Ela desabafou, tentou me humilhar, e eu fiquei em espírito orando. Quando ela terminou, eu falei: tia, eu vim aqui para pedir perdão para a senhora. Se a senhora não quiser me perdoar, não tem problema, mas eu vim fazer a minha parte. Aí ela quis, né, endurecer, aí o Espírito Santo tocou nela, ela começou a chorar, aí me perdoou. Aí eu falei: agora eu quero falar com a senhora da compra da casa. A senhora vai aceitar vender a casa para mim? Ela falou: não, que era aquilo que eu já estava com medo, né? Aí ela falou: não vou vender, porque você deveria ter falado comigo, não falado com os outros. Eu falei: não, tudo bem. Eu falei: não tem problema. Depois, se a senhora aceitar vender, a gente volta a conversar. A hora que eu estava saindo da porta da casa dela, ela falou: tá bom, eu vendo a minha parte para você. Aí eu falei: tá, só que ela falou que era à vista. Eu falei: tudo bem, Deus vai preparar o dinheiro. E meu esposo tinha falado que ia me emprestar o dinheiro para mim comprar a parte dela. E depois ele mudou de ideia, falou que não. E eu fiquei magoada na época, eu endureci, falei: nossa, meu Deus, ele falou que ia me dar, eu conversei com ela, eu pedi perdão, agora ele não vai dar, como é que vai ser? Eu vou ficar com... né? Que cara que eu vou ficar perante ela, perante a minha família? Mas é porque Deus queria me honrar, porque Deus tinha outra forma de me preparar o dinheiro para mim poder comprar a casa. E aí deu certo, empresa grandiosa. A minha família, graças a Deus, minha mãe e meu filho estão frequentando o culto comigo, que era dificultoso para eles, porque não tinha como eles ir. Então, minha família aqui, só está faltando o meu esposo, mas eu creio que em 11 dias Deus pode fazer muito milagre ainda, em nome do Senhor Jesus. E a outra coisa é que fazia 6 anos que eu estava pedindo para ele, para a gente casar, e ele falando que não era hora, e no início do propósito agora ele falou: vai lá, marca o casamento, vamos casar, vai, vamos casar, eu quero casar com você. E aí a gente marcou o casamento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, é só bênção, graças a Deus. Esse, para você poderia dizer que é o melhor ano da sua vida? O melhor, com certeza, até então. Um ano que realmente a palavra profética se cumpriu à risca na sua vida, um ano de proezas. Um ano de proezas, com certeza. E eu creio que ainda tem muita coisa, porque o ano ainda não acabou. Para Jesus. Para Jesus. O que eu disse, cada ponto que você escuta de definições foi com base numa palavra que ela ouviu, numa direção, numa mensagem. Cada ponto. Porque, se você prestou atenção, aqui tem muita coisa envolvida.
Essa moça, tenho muitos outros. Se eu pudesse aqui, eu trabalhava só com testemunho aqui, porque é evidência, a comprovação daquilo que tem sido ensinado, pregado. Se você prestar atenção, o tamanho do crescimento em um ano como este, os investimentos, 250 metros primeiro passo, depois mais 500 metros, 750 metros, loja e indústria, aquisições, caminhão, imóvel, parece uma coisa simples, mas ela queria regularizar a situação com o marido não aceitava. Agora termina o ano com a situação regularizada, diante de Deus, diante dos homens, casada. Então, cada passo, você vê que a palavra, quando você age com base na palavra, quando você age com base na direção, os resultados, eles aparecem. Os resultados vão acontecendo. A gente nunca pode perder a oportunidade, porque Deus está, a Bíblia diz, ainda que você, de uma forma ou de outra, Ele fala, ainda que você não esteja ouvindo, mas Ele está falando, o tempo todo Ele está falando. Por isso que nós precisamos de visão, nós precisamos de visão espiritual, nós precisamos dessa visão que nos traz discernimento, dessa mentalidade e dessa visão que nos coloca em conexão com Deus. Quando nós falamos, volta lá para Mateus, por favor. Seus olhos, diga comigo, são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Espera aí, que lâmpada? Sua maneira de ver, de enxergar, traz luz ou trevas? Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, quão profunda é essa escuridão? Os olhos. Por isso, Senhor, me dê visão. Abra os olhos do meu entendimento. Senhor, me dê clareza, me ajude a enxergar o que eu não tenho enxergado. Eu não quero visão natural, eu não quero visão de homens, eu quero a visão do Senhor. Porque quem não tem visão, perece. É claro isso. E isso é algo que nós temos que orar continuamente. Senhor, me dê visão, Senhor, me dê visão, Senhor, me dê visão, me ajuda a enxergar. Me ajuda a entender. Me ajuda a viver por fé. Porque se eu for natural, minhas atitudes serão só naturais. Eu não vou dar um passo por fé. Eu não vou viver o sobrenatural. Porque fé é para viver o sobrenatural. Se a gente olhar aqui, vamos pensar se essa moça não estivesse ouvindo o que tem ouvido e não estivesse colocando em prática, como seria o ano? Estava lá dentro daquele corredorzinho lá, ó, que você viu. Estaria lá dentro daquele corredorzinho. E a meta dela para o faturamento do ano era 200. O dia que ela deu testemunho aqui no meio do ano, ela tinha alcançado 150. Como é que de lá para cá dobrou? Já está fechando em 300. Já parou para pensar como seria o ano se não tivesse ouvindo, alimentando a sua fé e dando passos de fé? Dá o próximo, por favor. Vamos lá. Diga comigo, na época do acasalamento, tive um sonho. Vamos lá, e em que olhei e vi os machos fecundavam, o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, diga comigo, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Olhe e veja, que olhe e veja são esses? Visão espiritual. Quem deu a direção a Jacó? O anjo. Jacó, olhe e veja que os rebanhos, quer dizer, enxergue o milagre, aquilo que você precisa que aconteça, aquilo que é o propósito que você fez comigo. Porque quando foi determinado o salário, ele disse assim, você não vai me pagar nada. Eu vou viver por fé. O que nascer salpicado de estado malhado será meu salário. Aliás, começando por um, o que nascer malhado
será o meu salário. Labão diz assim, muito bom que você pediu. Perfeito, porque ele achou que ia dar vantagem para ele. Mas Jacó saiu descascando as varas, colocando diante do rebanho, e Jacó visualizava. O que ele visualizava? Quando o rebanho beber, vão enxergar as listras e vai nascer listrado, salpicado, malhado. O anjo diz, levante os olhos e veja. Isso é visão espiritual. Ele foi enganado 10 vezes, e o anjo está dizendo, levanta os olhos e veja. O salário dele mudou 10 vezes, e o anjo está dizendo, levanta os olhos e veja. Eu tenho visto o que Labão te fez. Você não vai ficar olhando para Labão, você vai olhar o teu milagre. Se você ficar olhando para Labão, sabe o que você vai fazer? Vou te dizer o que você vai fazer. Você vai fazer igual a maioria faz. Porque Labão tem me lesado, Labão mudou meu salário 10 vezes, porque Labão não tem caráter, não sei porque que Deus deixa Labão me lesar, eu não sei porque Deus deixa Labão me enganar, eu tenho um propósito com ele. Eu não mandei você olhar para Labão, estou mandando você usar a sua fé. Não é para você ficar olhando para o que Labão está te fazendo, continua agindo a tua fé, continua orando, continua visualizando, continua profetizando, listrado, salpicado e malhado. Senão você vai ficar aí reclamando que o fulano não te honra, não te valoriza, ele não respeita o teu trabalho, ele não é honesto, ele não tem caráter. Isso vai mudar o que na tua vida? Quem está entendendo, por favor? Está cheio de pessoas agindo completamente ao inverso. Porque ele não me dá, ele me prometeu, porque ele não vai prometer, não espera nada de homem, não. A maior parte dos homens não tem palavra. Aliás, hoje falta gente de palavra. Se você for esperar em homem, você está frito. Espere em Deus, vai agir tua fé. A maior parte das pessoas hoje, você sabe disso, não tem palavra, não tem caráter, a maior parte. É difícil quando você encontra um e diz assim, não precisa fazer contrato não, precisa assinar nada não, eu sofro prejuízo, mas a palavra que eu te dei está feita, está falado. É raro, não é? Sim ou não? Hoje não estão respeitando nem contrato, nem documento respeita. Por isso que não adianta eu confiar, eu tenho que fazer tudo corretamente, mas eu tenho que agir a minha fé. Porque se eu ficar aqui, mas mudou meu salário de novo? Mudou, e eu vou agir minha fé de novo. Senão a gente vai entrar assim, entra em 2021, o que vai acontecer? Mas de novo, zona vermelha, de novo, zona vermelha, e Deus vai continuar me honrando. Vai continuar provendo, vai continuar prosperando. Do jeito que vier, a bênção de Deus está sobre mim. Para onde eu vou, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu vou para a direita, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu vou para a esquerda, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu vivo por fé, eu não vivo por vista. Eu vivo na dependência de Deus, eu não vivo na dependência de homens. Quem está entendendo, por favor? Aí eu tenho certeza que você está entendendo. Porque a maior parte das pessoas que vivem de forma natural, visão natural, está olhando só para o homem. Inclusive se lamentando pelo que o homem, o que o homem tem feito. Pelas desonestidades do homem. E Deus muitas vezes é o responsável. Mas Deus não está mandando a gente olhar para Labão. Deus está mandando a gente continuar agindo a fé. Eu não tenho controle sobre ele, mas eu tenho controle sobre a minha fé. A princípio parece que eu estou sendo lesado. É o que eu estou dizendo a você, como testemunho da moça. Tenho outros aqui que eu poderia colocar agora se eu tivesse tempo. Que é a mesma coisa. O que importa é Deus mostrando, Deus operando, Deus provendo, Deus ensinando a usar a fé. Não olhe para Labão. Olha o que o anjo diz para ele. Eu vi o que Labão te fez. Não precisa ficar preso nisso aí não. Só levanta os olhos e veja. Continua agindo a sua fé. Eu vou dar o troco a Labão. Sabe qual foi o troco, né? Você sabe qual foi o troco ou não? Sabe? Sim ou não? Quem não sabe, levanta a mão. Não sabe? Qual foi o troco? O troco foi
Deus só precisou de o tempo certo, tirou toda a riqueza do enganador e deu para Jacó. Pega a tua Bíblia depois, Gênesis 31, que você vai ver. Tirou toda a riqueza e deu para Jacó. Deus precisava só de tempo para agir. Só de tempo para agir. Deus tirou, diga comigo, do ímpio e deu ao justo. Amém? Isso é maravilhoso, vale a pena viver por fé. E você não pode definir por um momento. Se ele definisse por um momento, o que ele ia falar? Ele ia dizer, poxa Deus, eu tenho um voto com o Senhor. Porque Jacó é um dos primeiros dizimistas também. Quando ele pisou naquela terra, ele fez o voto dele com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, tudo que vier às minhas mãos, eu certamente te darei um dízimo. Aqui, ó, se a pedra aqui será a tua casa. Aqui é Betel. Aqui eu estou consagrando, aqui é a casa do Senhor. E tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. O Senhor, tanto é que, quando você lê Gênesis 31, lá no 13 aproximadamente, você vai ver Deus, o anjo dizendo isso. Eu sou o Deus de Betel, aonde você me fez um voto. Está aí. Eu aceitei. Está feito. Aliança entre nós. E prosperou. Tremendamente. Isso é visão. Está aqui, ó. Projeta para eles. Diga comigo. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Logo que o anjo disse para ele, estou vendo tudo que está acontecendo, tá? Levanta os olhos e veja, eu sou esse Deus, onde você me fez um voto. Eu aceitei e não vai ficar assim. E o troco veio, tirou das mãos do ímpio e colocou nas mãos do justo. Tirou de Labão e deu a Jacó. É fé, gente. Vai para o próximo, por favor. Próxima referência. Isso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Diga comigo, de onde você está? Vamos lá, gente. De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e oeste. O que é isso? Ó. Está vendo tudo isso? Toda a terra que você está vendo, darei a você. O que está escrito? Toda a terra que você está vendo, o que ele disse? Precisa de fé para acreditar ou não? Eu vou dar a você. Eu vou dar a você. Precisa de fé? Sim ou não? Porque ele não disse, tua, estou te entregando já, vai lá e toma posse dela. Não, eu darei a você. Eu darei. E a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Diga comigo, percorre esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. O que você está fazendo? Vai lá, pisa nela, caminha nela, percorra ela, de alto a baixo, vai lá, vê tudo, todos os pontos dessa terra, porque eu darei a você. Precisa de fé. Eu vou dar a você. E será seu. É o que nós falamos ontem. Por isso o poder da visualização. Quando você visualiza, quando você pisa lá, você toma posse, quando Deus coloca isso nas suas mãos, não tem novidade para você. É o que eu disse ontem, às vezes quando você conquista, as pessoas falam assim, nossa, mas você está tratando tão natural. É claro, eu já estive aqui várias vezes, eu já pisei aqui várias vezes, eu já estive nesse lugar várias vezes, eu visualizei tudo isso, eu projetei tudo isso, simplesmente está se materializando aquilo que já estava dentro de mim, aquilo que eu já acreditava. Amém, pessoal? Esse é o espírito da fé. Isso é o que Deus coloca dentro de nós. Ele deu essa visão linda para Abraão. Acredite nisso, meu filho. Pisa na terra. Vai lá. Percorra ela. Toma posse dela.
Eu vou dar a você. E se ele dissesse assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso aqui. Confia, eu vou criar meios. Eu vou te abençoar. Amém, pessoal? Viver por fé, por isso que é o alimento da fé, o tempo todo. Eu não posso me tornar natural. A minha fé tem que ser alimentada o tempo todo para não ser uma fé anêmica. Uma fé mirrada. Tem que ser uma fé robusta. Porque Deus está nos fazendo promessas uma atrás da outra. Deus está colocando visão em nós. Nos dando visão, nos ajudando a enxergar. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por favor. Próximo, por favor. Levando Gênesis 15, projeta para. Diga comigo, levando-o para fora da tenda. Sabe por que Deus levou ele para fora da tenda? Porque estava assim, o que o Senhor vai fazer por mim? O Senhor ainda não me deu um filho. Meu filho vai ser o meu servo. O Senhor disse, esse não será seu filho. Levando para fora da tenda, que é aquela expressão muito pertinente, tirando ele do seu mundinho, viu? Porque se a gente fica só no nosso mundinho, trancado no nosso mundinho, a visão não se abre para a grandeza de Deus. Disse, diga comigo, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Querido, você está aí dentro dessa tenda, olhando para baixo e dizendo, o que Deus vai fazer por mim? Ô Senhor, o Senhor ainda não me deu aquilo que eu te pedi. Sai para fora da tenda, olhe para essa grandeza, olhe para o universo. Assim será. Se você crer, se você puder contar isso, assim será. A sua descendência. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça. Porque ele acreditou. Já parou para pensar o que é uma pessoa olhar para o céu e falar assim, rapaz, assim será a minha descendência, como pode isso? Simplesmente ele creu. Ele acreditou. Ele acreditou no sobrenatural. O interessante é que Abraão é um grande exemplo de fé para nós. Um homem extremamente rico, um homem que viveu e experimentou promessas extraordinárias, quando parecia já ter passado do tempo de viver. Um homem que o problema de saúde que tinha na sua casa foi curado. Um homem que viveu uma vida familiar abençoadíssima. Um homem que creu nas promessas do Senhor. E tudo foi-lhe imputado como justiça. Nós estamos falando do que, gente? De visão. Visão. Sem visão, o povo perece. Nós precisamos pedir sem cessar. Você sabe que, olha uma coisa, você sabe por que é tão importante você estar aqui? Você já leu o que está a ciência? A ciência hoje ensina, e todos os coaches do momento ensinam, algo chamado mastermind. São várias mentes convergidas num só propósito.
A Bíblia, há milhares de anos, ensina isso. Tanto é que a Bíblia nos ensina que aonde estiver 2 ou 3, o que for concordado aqui na terra, será concordado nos céus. E a igreja tem o poder disso. A igreja tem o poder de ligar e desligar no universo. Quanta visão a gente recebe? Não só do que nós ouvimos, mas vinda de Deus. Por isso é tão importante. A gente não pode se acostumar e começar a ouvir as coisas de uma forma natural. Não, hoje são coisas que as pessoas estão... Uma ideia, já parou para pensar? Uma ideia que Deus der a você, essa ideia, ela pode tanto trazer um resultado sobrenatural na sua vida, e ainda mais se essa ideia puder ser escalada, escalonar ela, ou replicar essa ideia. Para onde ela vai? Aonde vai o resultado? Resultado sem fim. Por isso que a gente tem que, Senhor, entende? Uma ideia, a visão que Deus te der, você acredita nela, você segue, e os resultados acontecem. Visão. Com seus olhos fechados, mais uma vez, peça a Deus visão. Peça a Deus que abra a sua visão, que te dê visão. Peça a Deus que abra os olhos do teu entendimento, que te dê visão para conduzir a sua vida, visão para crescer e prosperar o seu negócio. Peça a Deus que te dê visão de crescimento, visão de progresso, visão administrativa. Peça a Deus, Senhor, me dê visão para conduzir o meu negócio, visão para contagiar, visão para influenciar. Nós falamos ontem que a visão nos torna solucionadores de problema. Não criadores, solucionadores de problema. A visão que vem do alto, a visão que Deus te dá, o torna um solucionador. Peça a Deus, quero ser um solucionador de problemas. Inclusive, você sabe que a ideia que Deus, a visão que Deus te der, é o que o mundo busca hoje, né? Solucionadores de problemas. Se você tem uma ideia que soluciona o problema das pessoas, você vai ficar rico. Você vai crescer com isso. Se você souber conduzir, você vai crescer tremendamente com isso. Uma ideia para resolver problemas, não para criar, para resolver, para conduzir, para solucionar. E você vai crescer tremendamente. Então fala com Ele agora. Eu preciso, Senhor, dessa visão. É a última segunda-feira do ano. É a última. E nós não podemos entrar em 2021 de maneira alguma com uma visão limitada. Diga a Ele, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a ver o que eu não tenho visto, me ajuda a discernir o que eu não tenho discernido, ilumina a minha mente, me dê discernimento, me dê ideias, me dê, Senhor, ideias que eu possa escalonar essas ideias, me dê, Senhor, uma visão, me ajuda a ser um solucionador de problemas, eu serei um solucionador de problemas. Você vai arrebentar, Deus vai te levar para um outro nível, com toda certeza. Dependa dEle, dependa dEle, dependa dEle. Diga, Senhor, eu preciso
Esteja ligado à fonte da sabedoria, a fonte do discernimento, a fonte da inteligência. É você e Deus. Peça a Ele. Se você era um cego, que não conseguia enxergar nada, seja curado de toda cegueira. Seja curado de toda cegueira. Toda cegueira. Daquilo que te impede de enxergar, daquilo que te impede de ver, discernir, de conduzir a sua vida rumo ao sucesso, a uma vida vitoriosa. Receba em nome de Jesus. Receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba em nome do Senhor Jesus. Você que está na transmissão, receba em nome de Jesus. Que Deus abra os olhos do teu entendimento, que Deus te dê visão, que Deus te dê ideias novas, projetos, criatividade. Ilumina a mente dela, Senhor. Abra os olhos do entendimento, Senhor. Dê ideias, meu Deus. Dê criatividade, Senhor. Dê ao teu povo, Senhor. É uma ideia, é um negócio, é uma porta, é um cliente, meu Pai. Pode mudar tudo na vida dela. Dê, Senhor. Dê, ilumina a mente dela. Abra os olhos do entendimento, Senhor. Dê a nós, a todos nós, Senhor. Quando nós temos visão, nós sabemos discernir rapidamente o que está errado. Nos dê, Senhor. Abra o nosso entendimento, nos dê visão, nos dê, Senhor, discernimento para conduzir, meu Pai, nossas vidas, para crescer, para prosperar, para administrar. Dê, Senhor, dê discernimento, dê discernimento. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Receba essa unção. Unção. Às vezes o medo impede. Seja curado. Liberto do medo. Recebe. Com seus olhos fechados, ouse pisar e percorrer a terra. Ouse, não simplesmente olhe para norte, sul, leste, oeste. Agora pisa nela, pela fé. Talvez seja o seu negócio, sua empresa. Pisa nela. Veja como ela é. A disposição, a organização, as pessoas que trabalham com você. Veja a tua casa, teu apartamento, com a metragem que você sonha, com o piso, com os armários, com a cozinha. Veja o seu carro. Se veja dirigindo ele. Se veja dirigindo ele.
Ouse pisar na terra. Percorra ela. Depois você vai no lugar e vai tomar posse. Que essa unção seja derramada sobre a tua vida. A unção que despedaça o jugo. Deus não tem aonde você chegou até agora. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito além para você. Em nome de Jesus. Isso. Acredite nisso. O anjo do Senhor diz a você: olhe e veja. Não olhe e veja o que Labão está fazendo, não. Olhe e veja o teu milagre, as tuas vitórias, a tua prosperidade, o teu crescimento. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo o teu propósito. Eu abençoo e declaro, mais uma vez, que não é somente essas 3 situações que não vão entrar com você. Não vai entrar a mesma visão, não vai entrar a mesma pessoa, a mesma fé. Você vai dizer: eu não entro mesmo em 2021. Eu entro com uma nova visão, eu entro com uma nova fé, uma nova mentalidade para viver coisas estrondosas, gloriosas, bênçãos exageradas que Deus tem para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que Deus ilumine os olhos do teu entendimento, que Deus te dê visão, revelação, ideias, projetos, que Deus abençoe o teu negócio, a obra das tuas mãos, e que você cresça de forma estrondosa, gloriosa, sobrenatural. Eu abençoo, peço a bênção do Senhor e dou a minha bênção. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.